deixo planos de areia e sal, embriaguez diante o plano estelar. São as lacunas do mapa astral. Ela já foi tabu, serviu para rotular grupos sociais e até virou moda. Camaleão Tatuado, o Rede de Olhares que começa a partir de agora, convida você a entrar no universo da tatuagem. Lembro diário, transgressões sempre fora de horário. Tá aí ao som da banda Barbas e Bigodes, a gente começa mais um Rede de Olhares. Aqui pela UX TV somos canal de identidade, emissora parceira do canal Futura. Esse programa é produzido em Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, e é um programa da televisão educativa da Universidade de Caxias do Sul. O programa de hoje é sobre tatuagem, então nós temos vários tatuadores no programa, inclusive uma tatuagem que está sendo realizada aqui no programa. Coringa, eu vou pedir uma licencinha antes de tu continuar. Seja bem-vindo. Coringa, como é que funciona todo esse processo da tatuagem? Eu acredito que o mais importante é o pessoal escolher primeiro o profissional, buscar informações sobre o artista para não acabar fazendo uma tatuagem com alguma pessoa que não tenha profissionalismo suficiente. Depois daí, se conseguiu achar uma pessoa do seu gosto, escolher o desenho, trabalhar o desenho junto com o tatuador ou trazer uma referência própria. Tá certo. São 11 anos já tatuando. 11 anos. Isso aí. E tem aquela coisa que fez uma tatuagem, normalmente não fica em uma, normalmente faz mais que uma tatuagem. Geralmente a pessoa vicia, né? Faz uma tatuagem e não para mais. Inclusive eu sei que a Lidiele aqui, que está sendo a modelo de hoje, seja bem-vinda também. Obrigada. Tem sempre coragem, assim, para colocar o braço aí e deixar o Coringa tatuar já tô você? com 11, essa é a 12ª e não pretendo parar, por enquanto. Já viciou, inclusive. Já. Tá certo. E não dói, nem sente mais dor? Não, doer dói, sempre dói, mas é uma coisa bem suportável. Ótimo, então tá. Depois a gente mostra qual o trabalho. É uma rosa, né? Que tu Isso. Tá... Por que tu escolheu a rosa? Na verdade, a gente escolheu em conjunto o desenho para ficar um tempo acessível para a gente poder mostrar o trabalho aqui. Coringa, quanto tempo mais ou menos demora para tatuar? Mais ou menos uns 25 minutos essa aqui. Ó, o tempo do programa aí, ó, 30 minutos. Então depois eu volto aqui, pode continuar o teu trabalho. Professor Rafael, a gente sabe que a tatuagem no Antigo Egito ela já era utilizada para fazer idolatração a deuses, a questão das tribos indígenas também tinha a questão tatuar para marcar a história. De fato, a tatuagem se torna uma questão de identidade, inclusive? Ela é uma questão de identidade e identidade coletiva, né? Eu acho que a gente pode dividir assim, em termos de tatuagem, 3 dimensões. A dimensão artística, né? Claro. A dimensão da identidade coletiva, que é o que você encontra nos povos indígenas ainda, né? Ou em civilizações que já passaram, que é a marca sobre o corpo para, enfim, delimitar um espaço da pessoa naquela sociedade, né? E a identidade individual numa sociedade que já não é mais uma sociedade indígena, uma sociedade pequena, uma sociedade complexa e individualista. E aí a identidade assume um outro caráter. Né? Daqui a pouco a gente fala mais. Eu estou aqui com o Jefferson Hoffman, que também já foi... Aí, ó, o Coringa está tatuando um monte de gente, inclusive tatuou o Jefferson. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado. Jefferson, me diz uma coisa. A tua tatuagem tem a ver com a questão de história, inclusive, para marcar um tempo da tua história de vida? A minha teve. A minha primeira tatuagem foi aos 30, a segunda, que foi o braço, foi aos 40. E assim por diante, aos 50 eu vou fazer outra. Fora essa brincadeira também, eu sou cabeleireiro, então eu trabalho com o braço direito, sinto muita dor nele. E eu queria alguma coisa que tivesse um trabalho de arte em cima, porque é em cima dele que eu ganho a minha vida também.
Olha só, Então o que foi... tu tem desenhado aqui? Então, pode ter Vamos vários mostrar. tipos de símbolos aí, mas os tatuadores que vão me ajudar, mas tem pontilhismo, tem bastante coisa misturada. Eu não queria que fosse nada muito materializado. Pode ser uma flor, pode ser uma pena, pode ser qualquer coisa. Eu queria que tu achasse algo, a outra pessoa achasse algo, mas que fosse para mim importante. E eu deixei ele criar, né? Não foi um desenho pronto. Ele fez na hora. E o engraçado é que essa marca que tu deixou no braço é uma marca de força também, que acaba justamente por tu trabalhar com as mãos. Com a né? mão, termina sendo. É muito engraçado a relação das vovós, né? As clientes vovós ficam meio assustadas, mas as mais jovens gostam e até gostam que apareça nas fotos delas os braços, né? Ótimo, obrigada, Jefferson. Jean, seja bem-vindo também. Jean, que é um dos primeiros, se não é o primeiro tatuador aqui de Caxias do Sul, 30 anos tatuando em Caxias. Jean, como é que tu começou? Primeiro vamos dizer, como tu começou a tatuar? Como é que aprendeu a tatuar? Época de escola, eu sempre gostei de desenhar. E quando cheguei meus 15, 16 anos de idade, a gente... Tipo ritual de passagem. O professor foi muito feliz comentando isso mesmo. A tatuagem é uma arte viril, ela é sensual, ela é simbólica. E eu comecei inicialmente agradando pessoas que queriam tatuagem, que sabiam que eu desenhava. E eu também gostei, acabei fazendo. Uhum. Tem essa questão dos grupos serem tatuados, inclusive a gente sabe que tem a questão, inclusive dos presídios, né? Que as tatuagens eram muito presentes e ainda são, dentro inclusive dos presídios. São códigos, né? A tatuagem, ela delimita grupos, tribos, tendências, culturas. Ainda se tem muito tabu em cima disso? Tem, é um ponto de vista bem pessoal, né? O preconceito é um conceito antecipado, né? Quando a pessoa começa a abrir a mente, começa a ver pessoas normais tatuadas, elas começam a ver isso como uma moda, uma tendência, e não mais como um tabu, né? Ok, obrigada por enquanto, Jean. Bruna, você tem o que aí de tatuagem? Eu tenho um pássaro. Um pássaro? Sim. Quantas tatuagens tu tem? 5. 5? Mas a única aparente é essa. Que na verdade foi uma cobertura de um trabalho que eu fiz. Eu quis fazer uma frase no braço. Cheguei lá, eu gostei de outro desenho, fiz e detestei. Foi 2 dias depois eu fui em outro lugar e disse, olha, me ajuda, eu odiei, eu preciso fazer outra coisa. Sei se tirar, precisava de uma ideia. Então o tatuador conversou um monte comigo, o que a gente podia fazer, qual era meu estilo, do que eu gostava. E daí ele disse, não, então tu me dá uma semana, tu volta aqui que eu vou ter um desenho para ti e nós vamos ver o que vamos fazer. Pronto, eu cheguei lá, já adorei, fiz e sou apaixonada pela minha. Tenho vontade de fazer mais, mas por enquanto vamos ficar nessa. Bruna, já sofreu preconceito por ter tatuagem? Já. Já sofri em casa, que meus pais são super contra. Foi uma guerra, assim. Hoje eles aceitam, né? Mas no começo foi bem difícil. Já sofri de pessoas estranhas mesmo. Já tu falou da relação da cadeia. Já fui chamada de cadeieira por causa da tatuagem. E mesmo sendo alguma coisa que para mim é algo bem pacífico, né? Um pássaro com flores. Já fui chamada de cadeieira. Olha só, ainda tem. Sim, ainda tem. Preconceito. Ainda tem. Tá certo. Professor Rafael, por que tanta resistência? Olha, a gente já está no século XXI e ainda a gente tem muita resistência. Por quê? Estamos no século XXI e as resistências não são só a tatuagem, né? As resistências são em vários âmbitos da cultura, né? A gente tem sentido isso cada vez mais intensamente, inclusive, né? E a tatuagem em particular, eu acho que de alguma maneira, ela é algo que, enfim, choca, né? Principalmente porque ela é uma marca sobre o corpo. E se você for pensar em todos os significados que o corpo tem, né? Na sociedade ocidental, essa marca sobre o corpo funciona meio que como um estigma, né? E marca um estigma. Então, claro que os setores mais conservadores, né? Menos abertos a interpretar isso nos cenários aí, urbano principalmente, hoje vai reagir contra isso, né? A gente vai falar mais disso no segundo bloco. Agora a gente faz um brevíssimo intervalo, mas a gente deixa você no bom som da banda Barbas e Bigodes. A gente já volta.
escrever esses versos, organizar o que já senti. Talvez fique meio complexo, não há padrões para seguir. Só o tempo vai dizer se foi bom você partir. Eu espero ver de novo o motivo que me faz sorrir. E dessa zona de conforto eu decidi sair. Me encontro em um grande confronto com tudo que me prende aqui. Não vai fazer diferença alguma entender o porquê de todos os fatos, o real e o abstrato. Não vai ter refrão, sentimentos não repetem, por que repetir então? Pelo jeito não deu pra entender, a solução não está no fim, afinal a vida é assim. Se a vida quiser, se o futuro deixar, se o desejo nos permitir a sede saciar. Se a vida quiser, se o futuro deixar, se o desejo nos permitir a sede saciar. Tá aí, estamos de volta com mais Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade e emissora parceira do Canal Futura. Você deve ter escutado esse barulhinho aí, esse zunidinho. Pois então, como o programa é sobre tatuagem, a gente está acompanhando, inclusive hoje no programa, uma tatuagem sendo realizada durante todo o programa. E eu já quero saber, Lidiele, tá doendo? Tá doendo um pouquinho. Nem parece, tu tá tão tranquilo. Não, mas é uma coisa bem suportável, bem tranquilo. Essa é a 12ª tatuagem. Qual é o lugar que mais doeu? Eu tenho um desenho no meio dos seios, foi o lugar que mais doeu. Por enquanto, é o lugar mais dolorido. De chorar, sim. De quase não aguentar. Ai, olha só. Gente, olha só. E quando a gente faz uma tatuagem e ela não saiu bem como a gente queria, o que fazer? A nossa equipe de reportagem foi conhecer a história do Eric e o problema com a sua tatuagem. Olha só. Quando o assunto é tatuagem, tem um ditado popular que deve ser observado, de que o barato sai caro. E o significado dele, Eric, de 26 anos, aprendeu literalmente na pele. Foi quando decidiu prestar uma homenagem aos pais ainda na adolescência, mas o resultado não saiu como esperado. E foi passando o tempo, e eu olhava no espelho e digo, mas não é a mãe, não é o pai, o que eu vou fazer nisso aqui, né, cara? Foi aí que começou a deslanchar o desânimo pelas minhas costas. Eu já tinha vergonha de tirar a camiseta em qualquer lugar, né? Um descontentamento que Eric pretende esquecer, ou melhor, cobrir com a ajuda do profissional certo e a técnica certa. No caso da cobertura, a gente tem que levar em conta a coloração da tatuagem antiga, se ela está muito escura, se ela está mais apagada. Isso seria a primeira observação. O local é importante também, porque tem locais que são pequenos, então a área abrangida vai ter que ser maior. Então, às vezes, acontece de
a opção ter que acabar indo para o laser por não ter opção de espaço. Tá? A tatuagem, para ser uma cobertura, ela tem que ter bastante contraste, então ela tem que ser usado bastante preto e cores mais frias, ou seja, verde e o azul seriam os principais. Roxo e alguns tons de marrom mais escuro ajudam bastante. Tá? E teria que ter um padrão de linhas diferentes da tatuagem antiga. Então, o cliente veio cobrir, ele vai saber onde estão os detalhes da tatu antiga. E quem não conhece não vai enxergar esses detalhes. Então, só o tatuador e o cliente conseguem ver esses detalhes. Né? Então, é muito mais um trabalho de disfarce da pele. Né? O tempo, o valor e a técnica empregada na cobertura de uma tatuagem podem ser bem variados. Tudo para que a pessoa se sinta bem quando se olha no espelho. Hoje eu tenho um pouquinho mais de ciência do que eu quero riscar no meu corpo e o que eu quero levar para o resto da vida, né? Então tem que, na hora de escolher, tem que pensar muito para não se arrepender depois no futuro. Né? Tá aí, e o Fuzino, inclusive, na reportagem, que é o tatuador, falou que em lugares que, quando é muito pequeno, não dá para cobrir a tatuagem. Só que daí existe a possibilidade de fazer a remoção a laser. E eu recebo a doutora Graziella, que está conosco, seja bem-vinda. Como é que é esse procedimento de remoção de tatuagem? Então, às vezes a pessoa decide fazer a tatuagem por um momento da vida, uma homenagem ou fazer algo especial. Só que a vida muda e a pessoa se arrepende. E aí ela decide optar pela remoção a laser. Isso é possível, sim. Nós temos tecnologia hoje para a retirada da tatuagem, mas a pessoa tem que levar em consideração que não é como passar uma borracha e vai ficar a pele normal. São necessárias várias sessões, depende da quantidade de pigmento. As tatuagens mais escuras são removidas mais facilmente e as mais claras, com pigmento amarelo, pigmento laranja, são mais difíceis. Então, depende do tamanho da tatuagem para determinar o número de sessões da terapia laser. A quantidade o número de cores, quantidade de pigmento. Geralmente, a tatuagem amadora é mais facilmente removida do que a tatuagem profissional, pela qualidade do pigmento, e geralmente o tatuador ele usa vários níveis de camadas do pigmento. É por isso. Mas tem essa possibilidade, se caso em algum momento da vida queira retirar. Sim, é possível. Ok, obrigada, doutora. Sansão, há 10 anos, 12 anos como tatuador, a gente viu na matéria ali que o Eric se arrependeu, trabalhou, inclusive, diminuiu a autoestima dele, porque ele não tirava mais a camiseta em função do desenho que ele não gostava. De fato, escolher bem o desenho é algo fundamental, não é, Sansão? Exatamente. Porque se caso, por exemplo, tem às vezes um momento que, tipo, alguém pede para fazer um desenho e tu, tu dá opinião para a pessoa que está querendo ser tatuado aquele desenho, só que às vezes tu não quer fazer aquele desenho porque não gosta? Sim, sim. A gente tenta, né? Sempre orientado da melhor maneira, né? Tá certo. Que a pessoa saia com uma tatu boa, né? Ótimo. Os tatuadores, eles ainda sofrem muito preconceito? Eu não sofro, eu acho que não. Beta, e pra ti, como é que funciona? Da questão até de preconceito por ser mulher e ser tatuadora. Não, olha, felizmente eu não sofro preconceito algum. Não sei se é pelo fato de ser mulher, ou enfim. Mas, assim, sempre convivi muito bem. Claro, sempre tem, né? Olhares diferentes, uma coisa assim, mas diretamente nunca sofri nenhum. Né? Eu acho que essa coisa vem mudando com o tempo. Eu acho que está bem melhor. Caxias está bem melhor em respeito de preconceito. Hoje tem muitas idades tatuando, desde a primeira tatu aos 80 até a primeira tatu aos 15. Então, tipo, eu acho que vem mudando essa geração e eu acho que está bem melhor. Ótimo. Obrigada, Beta. Ali Amorim, seja bem-vindo também. Ali, o Fuzina falou pra gente, Fuzina, que é o tatuador da matéria, ele falou que a primeira tatuagem que ele fez na vida foi contigo. Tu lembra das pessoas que você tatuou? Não. Não, eu lembro, mas é mais fácil lembrar do desenho. Primeiro tu vê o desenho, daí depois tu lembra da pessoa. Tu vê a pessoa assim, tu nunca vi na vida, mas daí, eu fiz tal, tá tudo aí. E às vezes são 10 anos, 15, 8 depois. É difícil, né?
É verdade. Tem tanta coisa para colocar na cabeça, né? Ô, Ali, você tem um traço específico, assim como todos os tatuadores, eles têm uns traços que são específicos, né, característicos do tatuador. Qual é o teu que é bem marcante? O meu, apesar de pois é, cada tatuador busca um estilo, certo? O meu estilo, eu procuro me inspirar em formas orgânicas da natureza, etc. e tal. Eu tenho esse lado da escultura, né, que eu chamo para a tatuagem, da multidimensão, né? Então, isso aí é uma coisa que acaba marcando a minha arte, assim, na tatuagem. Inclusive, a gente tem as imagens aqui que a gente estava mostrando das tuas esculturas. Quem inspira quem? Você se inspira na escultura inspira a tatu. Não é o contrário, como muita gente quer dizer, sabe? Na verdade, a escultura inspira a tatu e não a tatu a escultura. Para mim, né? Para mim. Tu começou tatuando para depois ir para a escultura. Depois eu fui para a escultura. Mas a escultura ela entrou na minha carreira como uma ferramenta para eu melhorar minha tatu. Uhum. Eu comecei a esculpir para estudar luz e sombra, né? Volumes, formas, para aperfeiçoar o meu desenho de tatu. Né? Foi um estudo. E daí acabei migrando para a escultura. Ok. Ali, a gente brincou, inclusive, quando foi convidar o Marcos de Rosa, porque tu trouxe as obras aqui e a gente tem uma obra viva aqui que está no braço do Marcos de Rosa. Deixa eu só passar o microfone. Marcos, oi. Esse braço aí é obra do Ali Amorim. Não, é culpa do Ale, tudo isso aqui. Inclusive, ele falou até da escultura influenciando o tatu, justamente essa, por exemplo, essa Santa Maria aqui é a Pietà. Né? Ele tatuou a escultura no meu braço. Né? E é bem isso. E tu falou antes sobre preconceito. Sim, eu sofro muito preconceito, principalmente de certos tatuadores que veem esse braço aqui branco, sem nenhuma tatuagem, e eles ficam com preconceito, dizendo, mas quando é que tu vai tatuar esse braço? Olha, vamos que fechar tatuador esse braço. será que Não, é esse? Né? É muito triste esse preconceito que eu sofro. É difícil aqui em Caxias. Marcos ainda está muito atrelado às tatuagens com os músicos? É uma coisa... Hoje em dia, acho que não. Tá? Hoje em dia, a tatuagem é uma coisa muito comum. Qualquer civil tem o direito de... qualquer idiota tem o direito de se tatuar. Mas, antigamente, sim, né? Era uma coisa muito clássica, né? O músico, o artista, por ser um cara, vamos dizer, que está mostrando algumas coisas diferentes dentro da sociedade, aí realmente o cara, sabe, era que, sei lá, eu... quebrava os paradigmas. Hoje em dia é comum. Tatuagem, eu acho que é uma coisa que não chama mais muito atenção, espero eu. Ótimo. Obrigada, Marcos. Gente, o programa já está quase encerrando. Vamos ver como é que está ficando. Acabou, mas que rápido. Vamos mostrar aqui para os meninos. Foi muito difícil? Não é difícil, né, Coringa? Tu já está acostumado a fazer. Simples. Eu gosto desse estilo, então eu faço com prazer, né? Então... Tu trabalhou na questão do sombreado, né? Isso, eu gosto de trabalhar bastante com o preto e o cinza. Preto e o sume, na verdade, né? Qual a outra técnica que tu também gosta? Olha, eu gosto muito do preto e cinza, mas eu procuro ser versátil para atender o pessoal lá do estúdio, por exemplo. Gostam de fazer trabalhos comerciais, como frases, nomes, esse tipo de coisa, né? Ok. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Edeli, que participou aqui com a gente. Gente, a gente está acabando. Eu só vou pedir para o Rafael fazer uma fala final sobre, inclusive, para quebrar preconceitos. Qual o conselho que tu dá? Olha, pensando em quebrar preconceitos, né? Na vida urbana, a gente tem vários suportes de arte, né? As paredes se transformarem em suporte de arte, os muros, né? Por que não o corpo? Né? O corpo como meio de expressão artística, né? Eu acho que o caminho é por aí. Ótimo, muito obrigada, Rafael, muito obrigada a você que nos acompanhou, obrigada a todos os tatuadores, a doutora Graziella também. Meninos, vamos só deixar os canais de interatividade para o pessoal acompanhar vocês nas redes sociais? Pode falar. No Face é Barbas Bigodes, no YouTube também. No Instagram também, temos todas as redes sociais, acredito.
Ótimo. Obrigada, meninos, pela participação também. A gente se encontra num próximo Rede de Olhares. Acompanhe toda a programação da UXTV no uxtv.com.br. A gente encerra o programa com vocês. Até mais! Nosso bairro hoje em dia tão frio e asfaltado de tédio. Aquele velho terreno baldio, essa não, mais um raio de prédio.